espigo e que você guarde a palavra no seu coração. Antes de começar, gostaria de orar, né? Senhor Jesus, te agradeço por esse momento, por estar na tua casa. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Aqueles que estão aqui, Senhor, no templo, na casa de Deus. E aqueles que estão assistindo das suas casas, prestando culto do seu lar, Senhor Deus. E aqueles também, Pai, que não podem ouvir no momento, mas que depois ouvirão. Que o Senhor possa falar com cada um de nós. Eu peço que a sua presença seja manifestada nesse lugar. Que não seja apenas a Flávia, Senhor, porque sem ti eu sou tão vazia. Mas que seja o teu Espírito através dos meus lábios. E que seja o teu Espírito manifestado nesse lugar. Porque é ele que traz entendimento e convence o homem da justiça e do pecado, Pai. Então, que o teu Espírito se faça presente aqui e que abra os nossos corações, os nossos ouvidos e a nossa mente, gerando entendimento e transformação através da tua palavra, Deus. Direciona de acordo com como tu queres esse culto e que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Muito obrigada. E o tema dessa palavra, eu pensei em falar de volta à vida. E a gente sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Porque eu não sei se com vocês é assim, mas às vezes a gente sente que tem algo diferente, que tem algo, às vezes, na vida das pessoas, que às vezes é uma distância, é um esfriamento, e isso às vezes deixa com que a gente fique, às vezes, com medo, ou receoso, ou até mesmo nos paralisando, né? E, de fato, estamos vivendo os últimos dias. E lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, fala sobre isso. Que diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Isso é um relato do que a gente já está vendo acontecer. A gente já está presenciando essa descrição de como as pessoas se comportariam nos últimos dias. E, às vezes, nós mesmos temos que nos policiar para não se deixar influenciar. E agir também com comportamento que foi descrito pelo apóstolo Paulo aqui em Timóteo sobre o comportamento dos últimos dias. E também lá, também em 2 Timóteo, só que agora o versículo 4, 3 e 4, diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E é exatamente o que está acontecendo. Hoje nós vemos pregadores sendo levantados, pessoas que se dizem falar em nome de Deus, mas que falam aquilo que afaga o ego humano. Aquilo que as pessoas querem ouvir. E como a gente se levanta como uma voz profética, como alguém que se mantém remanescente nesse tempo. Nesse tempo onde as pessoas estão com comportamentos do fim dos tempos. Onde elas estão com o coração fechado, endurecido, rejeitando a sã doutrina. Mas o que me conforta é saber que também está escrito que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E o que me faz vir aqui hoje, nessa noite, ministrar para você essa palavra é saber que o Espírito de Deus já foi derramado sobre nós. O Espírito de Deus, o mesmo Espírito que te levanta, o mesmo Espírito que te dá ousadia, o mesmo Espírito que convence o homem do pecado e da justiça. Isso me faz vir até aqui.
mesmo vivendo os últimos dias. Isso me faz vir até aqui para te dizer que você pode ser diferente mesmo estando nos últimos dias. É o que o Senhor nos diz, que Ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne, para que a gente pudesse suportar os últimos dias. E hoje nós vamos falar sobre alguém que também viveu tempos difíceis, que também falou para pessoas que estavam vivendo momentos e tempos difíceis, assim como eu e você. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel. Vamos falar sobre a visão que o Senhor deu a ele sobre o vale de ossos secos. E lá em Ezequiel 37, do 1 ao 11, é onde a gente vai ler, fala sobre o que eu quero falar para você hoje. Ezequiel 37, do 1 ao 11, que diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: a esses ossos farei o espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. E essa é a palavra que... Isso é o que Deus mostrou para Ezequiel. Ele deu essa visão para ele. E em que momento Ezequiel estava quando teve essa visão? Ezequiel, ele era um profeta, e ele era um profeta da época do exílio, da época em que o povo foi levado cativo para a Babilônia, sob o domínio do rei Nabucodonosor. E Ezequiel foi levado para a Babilônia entre a primeira e a última deportação de Judá, e no meio desse caos que o livro de Ezequiel foi escrito. Então, pensa comigo, Ezequiel foi levantado como profeta, mas ele não estava na sua terra. Ele estava numa terra que não era dele, ele era um estrangeiro ali. E eu e você, o que nós somos nessa terra? Nessa terra em que vivemos os últimos dias, nós somos estrangeiros. Nós não somos daqui. Nós já pertencemos à pátria celestial. Somos moradores do reino de Deus. E como moradores do reino, já devemos viver como tal. Por quê? Ezequiel era um profeta. E não é porque ele estava na Babilônia que ele deixou de ser. Ele continuou sendo quem Deus chamou ele para ser. Independente aonde nós estivermos, nós somos servos de Deus. Nós somos pessoas que o Senhor chamou para levar a palavra dele aonde quer que nós estejamos. Mesmo que você não esteja na sua terra. Mesmo que ainda você esteja aqui, você já tem que viver como quem não é daqui, como quem é servo do Senhor, cidadão do céu. Aquele que tem compromisso com a palavra da verdade. E não era diferente de Ezequiel. E assim como ele, nós estamos daqui nesse mundo
aonde a gente vê que é os últimos dias, aonde a gente vê aumentar a iniquidade, a falta de amor, a falta de paciência. E a gente fica ali olhando a situação. Só que aí, o que aconteceu com Ezequiel? A mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor estava sobre mim e o levou para onde? Para o vale de ossos secos. A mão do Senhor está sobre nós. E a mão do Senhor é a mesma que abre os nossos olhos espirituais. Às vezes você é sim alguém que o Senhor levantou para fazer a diferença nesse tempo. Você é alguém que é referência nessa geração, porque carrega a palavra de Deus, que a mão do Senhor está sobre você, mas isso não te impede de ver ossos secos. A gente espera, né, talvez que um profeta veja só milagres, só coisas boas, mas não. Às vezes o Senhor, ele te mostra aquilo que você não queria ver, mas que é necessário. E o Senhor abriu os olhos de Ezequiel e o levou a um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. E ele era um profeta. Ele era um líder. Quantos líderes na casa do Senhor nessa noite, às vezes estão se sentindo liderando um povo seco, sem vida, sem desejo de estar na casa do Senhor. Às vezes é confiado a nós algo para fazer no reino de Deus, na casa do Senhor, dentro da nossa família, dentro da nossa escola, da faculdade, dentro do nosso trabalho, mas quando a gente chega lá, a gente anda de um lado para o outro, e a sensação é que a gente está no vale de ossos secos. E enquanto ele andava por lá, por aquele vale, ele só via ossos secos. E talvez você pense, Senhor, o Senhor me levantou, o Senhor me chamou, o Senhor tem me incomodado. Mas por onde eu vou, eu só vejo pessoas desanimadas. Pessoas que não querem se envolver com a tua palavra. Pessoas que eu falo, mas não ouvem. Porque parece que estão mortas. Não se assuste se isso está acontecendo com você. Não se assuste se essa é a sensação que você está sentindo em alguns lugares que você está passando. Porque o Senhor, Ele te faz sensível para saber o que está acontecendo no ambiente. E se tem ossos secos em algum lugar, Deus envia profeta. Para que ele veja que existem lugares secos e sem vida. O Senhor te levantou para enxergar vales de ossos secos. Mas aí que está. Será que o Senhor abrindo os meus olhos, me levando diante de um vale de ossos secos, eu vou chegar lá e me assustar com o que eu estou vendo? Eu vou deixar um ambiente de sequidão, de paralisia, vir sobre mim também? Eu vou olhar para esse ministério que o Senhor me confiou e vou dizer, não tem como eu fazer nada, porque está todo mundo seco. Se o Senhor te mostrou, não é para você se tornar, nem se comportar como quem fosse um osso seco. O Senhor não te levou nesse vale para você também ficar como ossos secos. Se o Senhor, Ele abriu os nossos olhos para que vissem a sequidão, a falta de esperança, a falta de fé, o desânimo, é porque Ele sabe que você pode ser alguém que vai mudar o ambiente. Mas aí a gente chega lá, cheio da presença de Deus, guiado pela mão de Deus, e a gente se depara com um vale de ossos secos, e a gente se torna um osso seco. Ei, você nessa noite, você tem visto osso seco por onde você passa? E você vai ficar como? Paralisado, andando de um lado para o outro e nada muda. O Senhor te chamou para fazer a diferença, porque Ele sabe que a presença dEle está sobre você, porque Ele abriu os seus olhos. E não se engane, se você está vindo que há sequidão, é porque Deus te levantou como profeta. Não deixe o ambiente te confundir. Não deixe um ambiente mudar quem você é. Você não é osso seco, você é profeta do Senhor. E Ele quer mudar esse ambiente através da sua vida,
É por isso que ele abriu a sua visão. Tem tanta gente ao redor. Tem tanta gente que entra e sai e não vê nada e não percebe nada. E aparentemente está tudo bem. Mas Deus está te mostrando que há sequidão. Deus está te mostrando que há esfriamento. Deus está te mostrando que existem pessoas que estão secas, que não ouvem mais, que não são mais transformadas porque perderam as esperanças. O Senhor te levantou como alguém sensível para o que está acontecendo. E o que você vai fazer no meio desse vale de ossos secos? Ei, lembra? Foi a mão do Senhor que te levou até aí. Foi a mão do Senhor que te conduziu para o meio desse vale. Não é para você se misturar no vale. É para você fazer a diferença. Porque enquanto os ossos estão sequíssimos naquele vale, existe alguém que está de pé e caminhando de um lado para o outro. O vale está seco, os ossos estão secos, mas tem alguém de pé andando de um lado para o outro. Talvez esse vale represente a sua casa. Talvez você olhe para dentro do seu lar e ache que ninguém mais tem interesse pela palavra de Deus, que ninguém mais quer ouvir e tem sede, fome da presença de Deus. Mas o Senhor te colocou naquele lugar como alguém que é sensível à doce presença do Senhor, é sensível a essa sequidão e sabe que não é para continuar desse jeito. A gente precisa se posicionar como quem Deus nos chamou para ser. E você não é apenas um osso seco nesse vale. Você é o profeta que o Senhor, a mão do Senhor, te conduziu até lá. A mão do Senhor te conduziu. E se Ele te mostrou a sequidão, é porque através da sua vida, Ele vai transformar esse vale. Se o Senhor confiou a você algum cargo na igreja, se o Senhor confiou a você o cuidado sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre crianças que não tinham outra pessoa. Se Deus confiou em você o seu casamento, o seu relacionamento, se colocou você naquela empresa, o Senhor pode usar a sua vida. É porque Ele sabe que você tem um poder de influenciar outras pessoas. Porque apesar de viver nos últimos dias, você tem o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre toda a carne. E que faz você ser alguém diferente, mesmo com toda a pressão e opressão dos últimos dias. Você não é um osso seco por aí. Você não é igual a todo mundo, porque no vale todos eram ossos secos, menos Ezequiel. Será que você quer ser igual a todo mundo e andar por aí como um osso seco que não faz diferença nenhuma? Ou você quer continuar de pé, mesmo que isso te torne diferente? Mesmo que, para isso, você não possa agir igual a todo mundo. Você não se entregue aos mesmos prazeres e desejos que todo mundo, porque você é diferente. Você não é igual, você não é osso seco. Você foi um profeta que o Senhor levantou nesse lugar, nesse tempo, e o tempo do fim. Está tudo sem vida, está sem emoção, sem movimento. Mas o Senhor te confiou essa visão. Será que tudo vai continuar do mesmo jeito? Ou você vai deixar o Senhor te usar nesse vale? Ou você vai ser levantado dentro da sua casa, dentro da sua família, na roda dos seus amigos, como alguém que está de pé e firme, porque a mão do Senhor está te conduzindo. E a situação dos ossos secos só mudaram quando Ezequiel ouviu e colocou em prática a palavra de Deus. E tem um versículo que o Senhor ele falou comigo, e confesso que esse versículo fez parte da transformação da primeira vez que eu preguei essa palavra para agora. Que diz assim: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas, compará-lo-ei ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí vem ventos fortes, vem o temporal, mas a casa não cai, porque ela está firmada na rocha. E quem nós temos sido? Será que nós somos aquele que ouve a palavra do Senhor e vive?
e coloca em prática, e declara, e profetiza, ou somos aquele que ouve a palavra e a rejeita, sendo comparado na palavra de Deus como insensatos que estão à beira da queda. A diferença daquele que é sensato para aquele que é insensato é o ouvir e praticar a palavra de Deus. O que fez a diferença entre Ezequiel e os ossos secos naquele vale foi porque ele ouviu e obedeceu e praticou a palavra. Porque você sozinho não tem vida. Porque você sozinho, você fica seco e cai. Mas quando você é movido pela palavra de Deus, não existe sequidão. Porque a palavra de Deus gera vida, aonde só existia morte e sequidão. Mas aí a gente sabe de tudo isso. A gente sabe, porque Deus tem falado, porque o Espírito de Deus tem levantado pessoas para nos alertar. Mas aí a gente escolhe viver como insensatos. A gente escolhe ver a nossa casa ser destruída, ao invés de ouvir e praticar a palavra, respirar a palavra, esconder a palavra no coração. A gente rejeita a palavra e vive à mercê dos ventos e tempestades. O Senhor te chamou para ser firme. O Senhor te chamou para estar na firmeza da rocha inabalável. E o que você tem escolhido? O que nós temos escolhido? O que eu tenho escolhido? E sabe o que eu mais amo no nosso Deus? É que Ele sabe que a gente ouve e às vezes vai se perdendo ao longo dos dias. Aí Ele traz de novo alguém para nos lembrar. Porque Ele nos ama. Ah, gente, tem noção desse amor? Ele já falou para você. Ele já te disse que você precisa guardar a palavra. Está escrito na Bíblia que você precisa guardar e viver a palavra. Mas mesmo assim, Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer: ouve e vive a palavra. Porque é nela que você encontra firmeza, que você gera vida através da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, aquele vale continuaria sendo um vale de ossos secos. Sem a palavra de Deus, naquele lugar, não existiria mais vidas. E aos poucos, Ezequiel se tornaria um vale de ossos secos também. Porque a vida dele ia se acabando ali. Porque as lutas, as dificuldades, os ventos e as tempestades que vêm sobre nós, elas vêm para nos enfraquecer. Elas vêm para te dizer que Deus não está com você. Elas vêm para confrontar a palavra de Deus e te fazer perder as esperanças a ponto de secar, como um vale de ossos secos. Mas aí, se você tem a palavra que te traz a fé, a esperança, você é renovado e você fica de pé. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao vale de ossos secos, mesmo em meio à enfermidade, ao desemprego, mesmo em meio à desesperança, porque a nossa esperança não está nas condições desse mundo dos últimos dias. A nossa esperança está no Deus eterno, que Ele jamais passará. As suas palavras nunca passarão. Os tempos passam. A vida passa, mas o nosso Deus permanece eterno e para sempre. E a gente continua escolhendo esquecer as palavras do Senhor. E a gente escolhe perder a fé aos poucos, dia após dia, e acabar se tornando vale de ossos secos. Mas o Senhor te trouxe aqui, porque Ele vai usar você para mudar o ambiente. Deus te trouxe aqui para te levantar e saber quem você é. Você é profeta do Senhor. Você é o líder que o Senhor levantou neste tempo. E não é pelo que você tem, não é pelo que eu tenho. Porque eu não tenho nada, irmãos. É porque em Ele é, e pelo que Ele tem, e pela palavra que Ele derramou sobre nós. Por isso nós podemos. A nossa força vem do Senhor. Por isso, mesmo sendo fraco, é possível ser forte. Porque o Senhor nos dá a firmeza,
A nossa força vem dele. E a força dele nunca acaba, porque ele é tremendo. Então, nós precisamos carregar a palavra de Deus e nos encher dela, para que a gente possa liberar sobre outras pessoas a palavra que ele nos deu, que ele nos encheu, que ele nos levantou, que ele nos devolveu a nossa vida, a nossa confiança e a nossa fé. Porque é assim, a gente é cheio para que possa encher outras pessoas. Deus não quer só derramar vida em você. Ele quer te usar como um canal que vai transbordar sobre a vida de outras pessoas. Porque, gente, pensa comigo. Lá na criação, em Gênesis, no começo de tudo, alguém precisou confirmar o que Deus estava dizendo? E Deus falou, que haja, e foi acontecendo. Não tinha ninguém lá para falar por ele. Ele mesmo falou. Mas aqui no Vale de Ossos Secos foi diferente. O Senhor poderia ter falado e tudo ter acontecido, porque Ele é poderoso, porque Ele não precisa de mim, de você. Mas Ele escolheu levantar Ezequiel para que ele repetisse as palavras que vinham do Senhor. Então, não fica aí achando, não precisa eu falar, não precisa eu dizer, porque a palavra já foi dita, porque Deus pode falar. Não, Deus escolheu você, Ezequiel. Deus escolheu você para ser a boca profética desse tempo. Deus escolheu você para transmitir a palavra que Ele já falou. Então, não se esconda atrás disso. Não se esconda atrás disso, porque isso não é uma verdade. Isso é uma mentira do inferno para te paralisar. O Senhor te levantou para transmitir as palavras que Ele já falou. Sim, Ele te levantou. Ele poderia fazer isso sozinho? Ele pode, Ele é Deus. Mas Ele escolheu fazer isso através de mim, de você, para que a gente permaneça de pé. Porque pensa só, quando eu falo a palavra, eu preciso estar cheio da palavra. Então, para eu falar a palavra, eu preciso estar cheio da palavra. Então, a palavra entra em mim e flui. A palavra entra em mim e flui. E eu nunca estou vazio quando eu falo a palavra, porque ela entra em mim e flui. Então, o Senhor, Ele não quer fazer isso sozinho. Ele escolheu você para ser um canal, para ser alguém que vai receber e transmitir, para que outras pessoas sejam cheias e transmitam também. Ele poderia fazer sozinho. Mas Ele não vai fazer, porque Ele escolheu fazer isso conosco, para que a gente mantenha o nosso relacionamento com Ele. O nosso relacionamento. Somente são cheios das palavras de Deus aquele que tem um relacionamento com Ele, aquele que ora, aquele que lê a Bíblia, aquele que ama estar na presença do nosso Deus. E diz na palavra que quando Ezequiel começou a profetizar, conforme o Senhor tinha falado para ele fazer, ele começou a ouvir um barulho como de chocalho. Então, gente, quando ele ouviu a palavra e transmitiu a palavra para aqueles ossos secos que não ouviam, que não se mexiam, que estavam mortos, só tinha osso, começou a ouvir um barulho de chocalho. Começou a ouvir um barulho e isso era um milagre acontecendo. E você está aí achando que o Senhor te chamou para liderar ossos secos. E você está aí achando que o Senhor te chamou para liderar uma multidão de vales de ossos sequíssimos. Não, você só precisa ter fé. Porque através daquilo que o Senhor tem falado através de você, você vai começar a ouvir o barulho dos milagres. Você vai ouvir o barulho dos milagres que já começam a acontecer. Porque o Senhor, a partir do momento em que Ezequiel liberou a palavra, o milagre começou a acontecer. Enquanto Deus direcionava Ezequiel, nada aconteceu. É interessante, porque o Senhor falou para ele o que ele tinha que falar. E não aconteceu, tipo assim, foi sem querer. Eu sou tão poderoso que sem querer eu falei para Ezequiel e começou eles se levantarem. Não. Mesmo o Senhor sendo poderoso, só aconteceu quando Ezequiel falou. Então, Deus te deu um plano, Deus te deu uma ideia, Deus te deu estratégias, Deus te deu direcionamento. Mas se você não caminhar na direção que Ele te deu, nada acontece. Não é porque você tem um plano, um direcionamento, um chamado, que tudo vai acontecer. Só acontece se você se movimentar.
Só acontece se você fizer. Só acontece se você colocar em prática. Não é porque Deus liberou algo sobre a sua vida, porque Deus te mostrou algo, Deus te deu uma visão, que as coisas vão começar a acontecer. Você precisa se posicionar. Você precisa agir. Ezequiel parado, mesmo com uma palavra do céu, nada iria acontecer. Só começou a acontecer quando Ezequiel colocou em prática aquilo que o Senhor mandou. Você tem ideias? Você tem tido sonhos? O Senhor te deu revelações, direcionamentos, caminhos para seguir. Você está esperando o quê? Se levanta, segue. Coloque em prática. Não espere que os outros façam aquilo que o Senhor mandou você fazer. Se Ezequiel ficasse esperando um osso seco levantar e falar aquilo que o Senhor mandou ele dizer, nada teria acontecido. A gente perde tempo demais, irmãos. Tempos demais tendo medo. A gente quer ver primeiro para acreditar depois. Ei, se encha da fé do céu e haja. E faça, e se movimente, para que o milagre aconteça. Está paralisado, não está andando, você não está vendo barulho nenhum, é porque falta ação. Não faltava oração, não faltava diálogo com Deus. Só precisava ele agir, porque ele já tinha todas as instruções. E talvez seja isso que acontece com você. Porque eu confesso que muitas vezes é isso que acontece comigo. O Espírito Santo de Deus me dá visão, me mostra, me revela em sonho. Só que aí o medo é tão grande que eu fico ali, parada como um vale de ossos secos. E é frustrante, porque você sabe o que Deus pode fazer. Ele já te falou, Ele já te mostrou, Ele já te revelou o que vai acontecer. Mas aí você não tem coragem o suficiente para seguir na direção que Ele te deu. A gente precisa sair dessa paralisia espiritual. A gente precisa sair desse comodismo espiritual. A gente precisa sair de todo esse desânimo, de toda essa depressão, de toda essa tristeza, de toda essa falta de fé. Porque quando você começar a andar na direção que o Senhor te deu, o barulho vai começar a aparecer. E conforme você está ali, andando, olhando o vale, ele vai mudar. O vale não vai continuar vale de ossos secos. O Senhor vai mudar a situação, porque Ele é todo poderoso. Mas aí a gente precisa ter coragem para agir e para confiar na palavra que o Senhor já liberou, na palavra que Ele já nos deu. Então, Ezequiel se levanta. Ei, você não é um vale de ossos secos. Ei, você não é um vale de ossos secos. Ei, você tem vida. Você pode liberar vida. Tem tanta gente morta, mas por que você não derrama a vida que está sobre você? Por que você não libera a palavra que já está em você para que haja vida? Para que haja transformação? O Senhor já nos encheu com a sua palavra. Já derramou sobre nós a sua palavra que gera vida. Mas a gente escolhe viver como vale de ossos secos. A gente precisa abrir a nossa boca e profetizar. Porque foi isso que Ezequiel fez naquele vale. Era ossos secos. Eles não ouviam porque estavam secos. Eles nem sequer tinham vida. Mas enquanto ele começou a profetizar ali, onde parecia que ninguém estava ouvindo, ouviu-se um barulho de chocalho. O barulho do milagre. E é assim que o Senhor quer fazer na nossa casa. É assim que o Senhor quer fazer no ministério que Ele confiou a você. É assim que Ele quer fazer no seu trabalho, no meio dos seus amigos, na sua vida, nos seus sentimentos. Dentro de nós é isso que Ele pode fazer. O milagre da transformação. O milagre da mudança. Mas a gente precisa se posicionar como profetas do Senhor, que estão ali para liberar a palavra de vida.
Então, eu quero pedir que você faça algo agora. Coloca a mão no seu coração, no seu peito, onde você achar melhor. E fala assim para você mesmo: tem vida aqui. Tem vida aqui. Tem palavra de vida aqui. Tem palavra de vida aqui. Tem vida. Tem vida. Isso é para você mesmo entender. Isso é para você mesmo saber que você não é um vale de ossos secos. Tem vida emanando dentro de você, porque ela vem do céu. Ela vem do Espírito de Deus que já foi derramado sobre toda a carne. Você não precisa viver tão seco, tão distante, tão se sentindo tão sozinho. Existe um Espírito de Deus que habita em você. Tem vida aí. Tem vida, tem vida, tem vida aí. Espírito Santo de Deus que vem sobre os 4 cantos, libera vida em nosso meio nessa noite, porque nós não fomos chamados para ser ossos secos, nós carregamos a palavra da vida. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito, para que a gente derrame vida sobre outras pessoas, em nome de Jesus. Derrama vida sobre a nossa casa, derrama vida, Senhor, sobre os nossos filhos, sobre o nosso relacionamento. Derrama vida, Senhor, em nome de Jesus. Aonde parece que está seco, Senhor, derrama o Teu Espírito, porque Ele traz vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a gente possa ser cheio da palavra de Deus, porque a fé ela vem, mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Não, vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aquele povo, aquele vale de ossos secos, era o povo de Israel, que estava exilado na Babilônia, que estava sem esperança, que achava que não tinha mais jeito, eles estavam se sentindo derrotados. E talvez você está assim. Talvez você está se sentindo derrotado, porque você perdeu uma batalha. Mas, você está numa guerra. E você pode até perder algumas batalhas no caminho, mas quem garante a vitória no final da guerra é o Senhor. Através da vida que o Senhor Jesus derramou sobre nós naquela cruz. A batalha não acabou, a guerra não acabou, irmãos. Não se entrega. Não acha que não tem mais jeito, porque o Senhor não disse isso. Ele tem vida, Ele tem transformação, Ele tem mudança. Ele pode mudar o quadro da sua história. Ele quer mudar o quadro da sua história. Mas nós precisamos nos encher da palavra. Você estava seco, sem fé, o Senhor está derramando palavra. Você não precisa sair daqui da mesma maneira. Você não precisa sair daqui do mesmo jeito, porque a palavra do Senhor está sendo derramada nessa noite. E a fé vem pelo ouvir. Então se alimente da palavra nessa noite, para que você saia daqui cheio de vida, cheio de atitude para colocar em prática e viver o barulho dos milagres. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, nós precisamos nos encher da palavra, para que a gente creia e os sinais possam nos seguir. É o que está escrito na palavra. E, por outro lado, também existem aquelas pessoas que parecem estar vivas, que vivem, você vê, a pessoa gosta de viver a vida dela, de curtir do jeito dela. A pessoa não perde uma oportunidade, parece sempre alegre. E a gente olha, parece que tem vida, mas, na verdade, estão mortos. E enquanto eu li essa palavra, o Espírito Santo de Deus falava que existem pessoas que parecem ter vida, mas estão mortos. Lá em Marcos 8:35 fala sobre isso. Vou ler aqui com vocês. Marcos 8:35. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então, tem gente vivendo, mas vivendo segundo os seus próprios valores. Vivendo segundo os seus próprios desejos. E você acha, estou curtindo, estou ganhando, estou vivendo, estou aproveitando. Ei, o Senhor disse que isso é perda.
O Senhor disse que isso não é vida. Você acha que está vivendo, você acha que está curtindo, mas o final leva à morte eterna. Mas aqueles que amam ao Senhor, que vivem a palavra do Senhor, aqueles que amam o Evangelho de Cristo Jesus, esses perdem a sua vida por amor ao Senhor, ao Evangelho, estão ganhando a vida. Porque quando essa vida aqui, terrena, se esgotar, existe uma eterna. Existe uma eterna no lugar onde o Senhor preparou para nós. Onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais as nossas necessidades humanas, onde nós seremos totalmente plenos com Ele, na presença do nosso Pai, na presença do Cristo Jesus, que se entregou por nós e nos deu a oportunidade de aproveitar disso, dessa graça, dessa salvação que nós não merecemos. Aí eu te pergunto, realmente vale a pena fazer essa troca? Você escolher viver esse tempo aqui, que tem data certa de terminar, segundo os seus próprios prazeres, ou você perder essa vida para ganhar a vida aqui, a eterna, ao lado do nosso Criador? Pense em Adão e Eva antes do pecado. É isso que o Senhor tem para nós. Mas aí a escolha é nossa. Você quer ganhar a sua vida? Ou você quer perdê-la em amor a Cristo e ganhar a salvação eterna, a vida eterna? Não troque a vida eterna pela vida passageira. Porque aquilo que parece ser vida se transformará em morte. Mas aquilo que você acha que é morte se transforma em vida. É a palavra. Aquilo que parece ser não é. Porque os nossos olhos às vezes são enganosos. Mas o Senhor te convida para que os seus olhos sejam abertos. Para que você não continue com a aparência de vida, mas sendo morte. O Senhor quer derramar sobre a sua vida a vida eterna com Ele. E eu fiquei pensando sobre isso. E, gente, quem está morto fica onde? Quem está morto fica num túmulo. E o túmulo, quem está no túmulo, está preso. Está preso. Quem está morto está dentro de um túmulo e o túmulo você está preso. E é interessante que eu fiquei lembrando, né, pensando assim, minha avó sempre conta esses casos. Não sei quem parecia estar morto, foi enterrado. Aí despertou e ficou batendo no caixão, só que não conseguiu, né, sair do túmulo porque estava ali preso. E morreu, porque acabou o ar, acabou o fôlego, né? Enfim, e acabou morrendo. Aí eu fiquei pensando, tem situações que estão tentando te prender como se estivesse num túmulo. Às vezes até tem vida aí. Às vezes tem até um resquício de fé, de esperança no nosso Senhor. Mas as situações, os desejos, o pecado quer te aprisionar. Mas o Senhor, Ele quer te liberar nessa noite. O Senhor, Ele veio para abrir o túmulo, para que não haja morte. Ele quer te trazer vida, liberdade, sem aprisionamentos. Porque o que pregam para nós como sendo liberdade são prisões. Pensa comigo. Gente, beber é tão legal, vamos beber, a bebida alcoólica é muito maneiro. Aí você passa num bar e vê aquelas pessoas alcoólatras, dependentes daquilo. Aí alguém diz, usar drogas é legal, você fica num barato muito legal. Mas aí existem pessoas que ficam tão dependentes daquilo que ficam ali, dependentes daquele vício e destroem a sua vida. Existem baratos, né, que é legal, é vida, mas são mortes, são prisões, são caixões abertos para você, querendo te prender na morte. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui para te trazer vida e liberdade, para que você não fique dentro desse caixão, mas que você possa se levantar e se tornar alguém transformado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus que traz vida. E o Senhor, Ele quer trazer renovo de fé e esperança para nós através da palavra dEle. Você não precisa ficar sem fé, sem esperança, porque aqui, lá na palavra diz que eles estavam, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Era assim que o povo se sentia, sem esperança. Esperança é o quê? É a fé.
Eles estavam sem acreditar que realmente eles seriam libertos, mas o Senhor, Ele quer trazer a sua esperança. Ele quer te fazer entender que Ele é poderoso para te libertar de qualquer cadeia, de qualquer prisão. O Senhor é capaz de te libertar até de você mesmo, dos limites que você tem colocado dentro de você, porque Ele é todo-poderoso. Ele tem a palavra de vida para você, para qualquer circunstância. E é interessante que quando a gente lê, a gente vê que foi um processo. Deus não falou para Ezequiel falar assim, que haja vida de uma vez. Não, foi um processo. Por quê? Porque eles eram ossos sequíssimos. E eles viveram um processo até se tornar um exército, até se tornar uma pessoa de novo. Sair daquela condição. E também é assim nas nossas vidas. O Senhor, Ele quando começa a transformação na nossa vida, é por partes. O Senhor, Ele fala assim, para a gente ir até Ele do jeito que a gente está. Mas não é porque você vai permanecer do mesmo jeito. É porque na sua caminhada, no seu processo de aproximação ao Senhor, Ele vai transformando a sua vida. E primeiro, Ele profetizou sobre tendões. E os tendões, eles nos remetem equilíbrio e movimento. Porque o que ligou os ossos um no outro foi tendão, foi os tendões. E o Senhor, Ele está profetizando nessa noite sobre as nossas vidas tendões, equilíbrio, movimento. Então, você primeiro está osso seco, tudo espalhado, não sabe nem mais quem é quem ali, porque você foi destroçado pela vida, pelas suas escolhas, pelo pecado. Aquilo secou a sua alma e você está destroçado. Mas o Senhor fala, vinde a mim. E você vai assim, não sabe nem onde estão os restos, porque está tudo espalhado, seco. Aí o Senhor fala, tendões, primeiro que cresçam os tendões, aí foi os tendões. O seu equilíbrio, você voltando a se tornar inteiro de novo. E é isso que o Senhor faz com a gente. E você não fica ali parado porque o tendão te dá movimento e você começa a caminhar. E conforme você está se mexendo, o Senhor, Ele vai profetizar carne. A carne, quando nós somos esqueletos, é tudo igual. Não sabe quem é quem. Mas aí quando você tem carne, você ganha forma. E o Senhor está te moldando. Você vai ali, só o esqueleto, andando, se arrastando, só o esqueleto. Mas aí a carne é profetizada e você começa a ganhar forma. Você não é mais qualquer um. Você é um servo do Senhor, porque agora você está coberto pela carne profetizada pelo nosso Deus. E depois a pele. A pele, ela controla a nossa temperatura corporal. Ela é uma proteção, ela te dá percepção e sensibilidade. E conforme você vai caminhando, o Senhor, Ele vai te moldando e te dando uma proteção, uma cobertura. Algo para te proteger, não é qualquer coisa mais que te atinge, porque você está coberto. Na caminhada, o Senhor vai te cobrindo. Na caminhada, o Senhor vai te dando sensibilidade para saber que não é qualquer coisa que você pode encostar. É na caminhada, é no processo. E depois, no final, foi liberado o Espírito. Porque sem o Espírito, irmãos, apesar de parecer uma pessoa, eles eram apenas como bonecos. Sem vida, sem expressão, sem a criatividade que torna sermos quem somos. Aí o Senhor foi lá e liberou o Espírito. E o mais incrível, eles deixaram de ser ossos secos. E sabe o que Ezequiel viu? Um numeroso exército. Então você olha para o que Deus te confiou. Você olha para onde o Senhor te colocou e pensa, osso seco, vale de ossos secos. Mas hoje eu te convido a abrir os seus olhos espirituais. Não é osso seco, não. É um poderoso exército. Então, eu te convido nessa noite. Para de olhar com seus olhos naturais. Abra os seus olhos da fé. Porque o Senhor preparou para você um poderoso exército. E sabe quem você é? Você não é um osso seco.
você faz parte desse poderoso exército que o Senhor levantou. Porque cada um deve estar, talvez, em uma etapa diferente. Alguns está só o esqueleto com tendões, outros já têm a carne, outros já têm a pele, outros já estão completos, até com o espírito. Mas é o processo. Cada um no seu tempo, cada um na sua caminhada, cada um no seu tempo. Mas o mais importante, todos têm a palavra do Senhor. Todos têm a palavra de profecia que o Senhor liberou. Ele liberou sobre nós. Ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você não precisa mais ser osso seco. Ele te chamou para ser poderoso exército. Quem nós escolheremos ser? Você quer continuar vivendo como um osso seco? Ou você escolhe vir até esse Cristo e se tornar um poderoso exército? Que nós sejamos um poderoso exército que foi levantado pelo Senhor. Que a gente não componha um vale de ossos secos. E que na sua vida, aonde você enxergava vale de ossos secos, muda a sua lente, a sua ótica, e começa a enxergar um poderoso exército. O Senhor te confiou um ministério, o Senhor te colocou em um lugar que só tinha sequidão. Para de olhar assim. Começa a profetizar o Espírito e dizer: eu vejo um poderoso exército. Eu vejo um poderoso exército. Que a palavra do Senhor ganhe vida através dos seus lábios. E que você possa profetizar exércitos se levantando. Aonde você for. Aonde você chegar. Aonde você estiver, quando alguém te perguntar, não fala que está no vale, não. Fala que você está vendo um poderoso exército. Porque não é pela sua força, é pela força do nosso Deus. Pelo poder da palavra dele, que já está em nós. E a gente precisa viver isso e ter essa fé. Eu queria que você se colocasse de pé, para que a gente esteja orando, pedindo ao Senhor que nos torne esse poderoso exército. E eu já estou aqui na frente, né? Como vocês estão vendo. Então, eu queria chamar você aqui na frente, para estar junto comigo. E talvez você também esteja se sentindo assim. Talvez você olhe para os lados e vê pessoas secas, pessoas sem interesse. E você pensa assim: Senhor, o que eu vou fazer dentro da minha casa, na minha família? Parece que está todo mundo seco, ninguém quer mais ouvir a palavra do Senhor. E aquilo, às vezes, vai te tomando. E, em vez de você se levantar, você vai deixando aquele ambiente te dominar e você acaba se esfriando e se secando também. Se você se sente assim, eu gostaria de chamar você aqui na frente. E se alguém se sente sem vida, se sente seco, eu queria também que você viesse aqui para a gente estar orando. Para a gente estar orando junto, pedindo ao Senhor que nos encha. Eu sei que nessa hora de vir à frente as pessoas têm mais dificuldade, mas não deixe aqui a timidez, o pensamento de que será que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. O que interessa somos nós e o Senhor. Somos nós e Deus. E o Senhor está te chamando aqui nessa noite para te encher, para te levantar, para liberar sobre você palavra de vida, para fazer com que você esteja de pé, esteja firme e renovado pelo Senhor. Talvez se essa frieza tenha chegado até você, e eu estou aqui na frente porque, de verdade, irmãos, é muito difícil. É muito difícil chegar aqui, é muito difícil corresponder ao chamado de Deus. Porque, às vezes, a gente começa a olhar em volta e aquilo vai nos tomando e a gente vai ficando seco e se encolhendo. Então, essa oração também é para mim, porque eu preciso que o Senhor me levante todos os dias. Porque eu preciso ser lembrada da palavra todos os dias. Eu sei que tem ministérios aqui que estão parados, porque estão secos. Secos porque o Senhor confiou para você algo. O Senhor confiou sobre a sua vida algo, ministério. Mas você olha para esse ministério e pensa: ele é grande demais e eu sou tão pequeno. Ah, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, mas as pessoas não querem, Deus.
Ah, Senhor, quando eu vou naquela reunião, às vezes tem 1, 2 ou 3, às vezes sou só eu. Como que eu vou fazer isso, Senhor? Às vezes, quando eu venho para a tua casa, Senhor, é sozinho, ninguém quer vir comigo, Pai. Como que o Senhor está dizendo que eu sou um profeta? Mas o Senhor, Ele quer te levantar nessa noite, quer te animar nessa noite, quer restaurar a sua fé e te dizer que Ele é contigo por onde você andar, porque o Senhor é aquele que está te guiando com sua mão poderosa. Você não foi parar no vale sozinho. Aleluia, glória a Deus. Você não foi parar no vale sozinho, irmão. Se você está enxergando esse vale, foi porque a mão do Senhor te conduziu até lá. Porque Ele vai usar a sua vida para transformar esse vale. Mas você precisa ouvir a palavra, entender a direção que o Senhor te deu e fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Talvez você se sente como Moisés, tão pequeno, com tantas limitações, mas o Senhor quer te encher de ousadia e de coragem para se levantar e ser transformado e transformar pessoas. Senhor Deus, nesta hora, Pai, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, depois de ouvir a Tua palavra, Senhor. E Deus, o Senhor sabe que não é fácil, porque muitas das vezes, Senhor, a gente acaba se deixando influenciar pelo ambiente que nos cerca. Mas nessa noite o Senhor está nos dizendo que o Senhor nos chamou para ser profetas, mesmo que em meio a um vale de ossos secos. Então, Senhor, nós te pedimos, nos encha com a Tua palavra, nos dê direção, abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa profetizar sobre esse vale, para que venha ser gerado vida, Senhor, para que se levante um poderoso exército, Pai, onde pessoas têm enxergado um vale de ossos secos. Abre os nossos olhos, que a gente possa ver um poderoso exército. Nos levanta, Senhor, com uma fé através da Tua palavra e nos enche de ousadia, de determinação para viver o cumprimento da Tua palavra, Deus. O barulho do milagre só vai ser escutado quando a gente estiver andando e caminhando. E por outro lado, onde estiver alguém seco, sem vida, achando que tem vida, mas perdendo a sua vida, que o Senhor possa entregar a salvação, a transformação e a mudança de vida. Que nesse lugar nós possamos ser um poderoso exército. Que toda sequidão, Senhor Jesus, venha cair por terra e que a gente possa voltar à vida, Pai, em nome de Jesus. Que 2023 seja um ano, Senhor, um ano de vida. Que nós sejamos cheios de vida, da vida de Deus, do Espírito de Deus, para que a gente possa derramar sobre ossos secos, em nome de Jesus. Espírito de Deus, vem sobre 4 cantos e nos encha de vida nessa noite. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão aqui na frente, nos seus lugares, aqueles que estão nas suas casas, que seja derramada vida em nome de Jesus. E que todo quadro de sequidão venha cair por terra. Em nome de Jesus, queremos ver o barulho do milagre. Queremos contemplar o poderoso exército. Pai, nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é poderoso. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu termino aqui, irmãos, podem sentar. Que a gente seja transformado pelo poder da palavra do nosso Deus. E que a gente saia daqui cheio de vida, cheio de determinação e de coragem para viver a transformação que o nosso Deus vai fazer através de nós. Pois a gente não vai mais enxergar osso seco. O Senhor te chamou para ver um poderoso exército.